Noite. Hoje à noite nós vamos fazer um pequeno resumo das escolhas das provas. Queremos dizer de antemão que é muito difícil estar aqui. Eu gosto dos bastidores, viu, Cláudio? Tá certo? Mas o trabalho nós não devemos negar, especialmente na casa espírita. Então vocês vou pedir paciência e tolerância, tá certo? E vamos acompanhar um raciocínio que eu tentei pesquisar dentro do tema, começando com alguma indagação. Será que é possível escolhermos como prova fazer o mal? Na erraticidade, ou seja, o espírito quando se encontra do outro lado da vida, antes de reencarnar, ele pode, como prova, escolher ser um criminoso, um malfeitor. Então, a partir de agora, nós vamos refletir em cima dessas duas perguntas, que vai dar continuidade a todo o assunto. Então, pesquisando, buscando estudar no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras básicas do Espiritismo, nós encontramos o seguinte, que é impossível alguém querer escolher como prova o mal. Primeiro, porque a gente sabe que o mal não faz bem nem a nós, nem a ninguém. E que Deus não criou o mal. E Deus nos conduz para o bem. E quem é que pode escolher essas provas do outro lado? Segundo as informações, só quem pode escolher estas provas como estão do outro lado da vida, ou seja, desencarnados, antes de reencarnar, são aqueles espíritos que já têm um certo conhecimento e ter um certo discernimento, além de uma certa moralidade. Esses espíritos, sim, eles podem escolher as provas que irão passar aqui na Terra. E a gente pergunta, e aqueles outros que são a maioria, que ainda está dentro de um contexto nosso, que é o planeta Terra? A pergunta é simples e objetiva. Nós já escolhemos as nossas provas aqui na Terra. E a gente pergunta, como já escolhemos as nossas provas aqui na Terra? Porque todos nós temos conhecimento do livre-arbítrio. E se nós temos o conhecimento do livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? É a liberdade de pensar e de agir. A partir do momento que nós temos a liberdade de pensar e de agir, nós temos também a liberdade de escolher a condição que nós queremos ficar, para o bem ou para o mal, já aqui. E o que é que acontece? Tudo que eu faço, que seja o bem ou que seja o mal, vai ficar o quê? Registrado na minha mente, no meu perispírito. Isso imediatamente nós vamos levar ao desencarnar, porque ao desencarnar a gente não vai apagar isso das nossas mentes, já está registrado, arquivado. Isso tem uma lógica, né? Porque na espiritualidade a gente não vai melhorar de um dia para outro. A gente está aqui e está lá. Do que nós estamos aqui, nós vamos passar para o outro lado. E o que fazer? Com certeza, Deus é bom e justo. Mas Ele também, Ele dá liberdade para todos nós, para que possamos escolher o que nós necessitamos, ou o que nós precisamos dentro da nossa condição. Então, se eu vou para o outro lado, com a minha carga positiva, com certeza eu vou tentar. Quando eu digo positiva, é de pensamentos, ou de harmonização, ou de atitude que eu já fiz aqui, mais ou menos vou levar para lá. E quando eu chegar lá, eu vou ter que dizer, bom, eu vou voltar e vou poder fazer isto, isto e isto. Não vai ser fácil, porque quando você vai nessa condição, quando nós voltamos nesta condição para o lado de lá, vamos voltar para cá na mesma condição. Então nós vamos fazer uma avaliação do outro lado, juntamente com o grupo espiritual que nós temos, que são os nossos protetores espiritual, nosso guia espiritual, e mais uma equipe que vão nos ajudar a formar vamos dizer assim, uma nova encarnação aqui no planeta Terra. Por quê? Nós já sabemos que a Terra é uma escola maravilhosa, onde nós necessitamos para exatamente nos melhorar, nos conduzir a um caminho melhor. Sendo Deus bom e justo, e toda ação tem uma reação, e são as leis naturais, e a lei de liberdade, a qual nós já sabemos que é importantíssima para o nosso crescimento,
precisamos só trabalharmos, buscarmos melhorar cada vez mais os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porque é através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, que nós vamos melhorar em outra vida, em outra encarnação aqui no planeta Terra. Porque a escolha já foi feita por nós, livremente. Então, pergunta, a escolha foi feita sim, mas já aqui. Nós já gravamos, já vamos dizer, já colocamos no nosso perispírito, já está tudo arquivado na nossa memória. É uma palavra muito usada hoje, arquivar, né? E de onde vem essa palavra? Exatamente, tudo é arquivado, tanto as nossas atitudes boas como as nossas atitudes não boas. Elas são arquivadas. E é esse arquivo, essas ações, que vão dar o diferencial das nossas vidas. Para que isto aconteça, a gente precisa todos receber uma mensagem onde tem mudança. Essa mudança, nós precisamos refletir desde já como é que está sendo o nosso comportamento, os nossos sentimentos, desde já, desde hoje. Por quê? Se a gente já sabe, se não estamos numa condição ainda boa, espiritualmente falando, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque o tempo vai passando, o tempo está chegando e a gente está fazendo o quê? Estamos parados. Isso é fácil de fazer uma mudança de um dia para a noite? Será que é fácil para qualquer um de nós? Com certeza não é. É muito difícil. Porém, nós temos um caminho já para começar a se fazer o bem. A escolha, lembramos que é sempre nossa escolha. Se a gente pode escolher, por que a gente não pensar? Pelo menos escolher já pensar em fazer o bem. Em pensar em desejar o bem, em pensar em nos melhorar, em pensar, vamos dizer assim, a mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, para em outra encarnação, em outra vida, a gente já ter melhores atitudes aqui na Terra. Porque se nós não começarmos assim, o que é que vai acontecer? A gente vai continuar estacionados. Só que é igual uma escola. A escola, quando o aluno, aqui na Terra, quando o aluno não passa de ano, ele pode repetir. Ele tem liberdade de repetir. Mas ele vai para a escola para aprender. E o que vai acontecer com este aluno? Se ele não aprende as lições, ele vai repetir 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E ele vai ficando o quê? Vai ficando, vamos dizer assim, um termo bem simples, ficando para trás. E ele próprio vai sentir a necessidade de mudar. E a gente sabe também que Deus, Ele é bom, maravilhoso e justo, mas chega um ponto que esse espírito vai ter que vir de qualquer jeito. Vai ter, vamos dizer assim, ele vem como expiação, que já é uma encarnação compulsória, é bem mais difícil. Então vamos aproveitar o tempo, vamos aproveitar para refletir o que nós vamos precisar para encher a nossa malinha. E voltarmos aqui não em tanto sofrimento, em tantas dores, em tantos desafetos, porque Deus criou nós para sermos felizes, para o bem. Então o mal está dentro de nós, as imperfeições estão dentro de nós, dentro de mim. É quando Divaldo Pereira Franco, ele usa um termo, uma frase que eu acho muito interessante, quando ele diz: o mal que me faz não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para alguém. Por quê? Este mal está dentro de mim. Este mal está dentro de mim. Então, como é que eu vou fazer o bem para alguém? Como é que eu vou dar alguma coisa boa para alguém se eu não tenho o bem dentro de mim? E qual é o objetivo da vida? É de fazer o bem. Porque Deus só faz o bem, só fez o bem. E mandou seu Filho amado Jesus para nos ensinar o bem. Então, cabe a cada um de nós agora, já que temos essa condição de escolhermos, buscar qual é o caminho que nós necessitamos, ou que precisamos urgente. Lembramos, sim, que a responsabilidade é sempre nossa, das escolhas. Lembramos, sim, que precisamos plantar, e plantar o bem. Porque se nós plantarmos o bem, nós vamos escolher o quê? Vamos escolher o bem. E se nós não começarmos a plantar desde já, com certeza vai ficar faltando alguma coisa. E quem vai buscar isso? Tem que ser nós. É individual o trabalho, não é do pai e da mãe. O trabalho é individual, é de cada um de nós. As escolhas são nossas. Todos nós já sabemos o que é o bem e o que é o mal. A gente pergunta para uma criancinha pequena, ela já sabe o que é o bem e o que é o mal. Na escola da vida, não é diferente da escola material e da instrução na escola. Se você não passa, você vai repetir de ano. E quando você repete de ano, você está atrasando.
geralmente, no caso, falando de reencarnação, uma vida, um tempo enorme, um tempo muito grande que a gente poderia ter aproveitado com melhores atitudes, com melhores ações, com melhores pensamentos. Porque se tudo vem do sentimento, do pensamento, então vamos pensar e direcionar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes para o bem, para que possamos ter vidas melhores, não só aqui, como na vida futura, na espiritualidade, e voltar para aqui com menos carga de dor e de sofrimento. Bom, nós vamos fazer a nossa prece, tá certo? Thelminha vai dar continuidade ao assunto, que é muito interessante. Ela é uma menina que estuda bastante e vai ser muito interessante vocês prestarem atenção no raciocínio de Thelma, ok? Então vamos levar o nosso pensamento ao Mestre amado, amigo de todas as horas. Vamos pensar Jesus agora perto de cada um de nós, olhando para nossas mentes e nossos corações, sentindo as nossas fragilidades. E vamos pedir que este Mestre amigo, neste momento, nos abençoe, nos doando do seu amor bendito, do seu amor misericordioso para cada um de nós, os remédios para as nossas necessidades, especialmente espirituais. Que o Mestre amado possa envolver este ambiente e abençoar não só os encarnados, mas especialmente os nossos irmãos desencarnados. Que a luz do Mestre amado nos envolva hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Vamos passar a palavra à nossa irmã Thelma, onde ela tem um tema muito interessante. Bom, boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue nos envolvendo e nos auxilie nesse tema que nos foi dado, libertando-se das influências perniciosas. Quitéria, na fala dela, já colocou muita coisa que tem a ver com o nosso tema. Nós tínhamos pensado inicialmente começar, inclusive, com uma das perguntas do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 9, intitulado Interferência dos Espíritos no Mundo Corporal, na pergunta 466, quando Kardec interroga os espíritos por que Deus permite que os espíritos nos induzam ao mal. E os espíritos respondem que quando os espíritos nos induzem ao mal, que é o que Quitéria falou, é porque este mal já está dentro de nós. Que não é que Deus permita, mas o mal nos envolve porque nós abrimos brecha na nossa vida para que esse mal nos envolva. De que maneira? Também foi dito, através principalmente dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Porque são justamente por esta linha que nós vamos refletir para entender melhor o assunto de como se libertar das influências perniciosas. Nós sabemos que vivemos num mundo de permuta, que o mundo espiritual está constantemente em troca com o mundo corporal, embora a gente não possa ver com os olhos. Isso só pode aqueles que têm um tipo de faculdade mediúnica chamado vidência. Então veria que aqui não estamos apenas nós, mas este salão está repleto daqueles seres que não têm mais o seu corpo físico, mas que aqui também são trazidos para, como todos nós, aproveitar os ensinamentos que estão dentro da codificação, que nada mais são do que o descortinar de um véu de um mundo que muitas vezes nós desconhecíamos. E quando tomamos contato com ele, nos surpreendemos. Neste livro aqui, Missionários da Luz, que a gente tomou emprestado ali na biblioteca aqui da casa, tem um capítulo que é excelente para nos fazer compreender a questão da influência perniciosa em nossa vida. São aliás, são 3, mas especificamente a gente vai se ater mais em 2 deles.
Começaria, na verdade, com um intitulado Vampirismo, que a gente não vai entrar nos detalhes deste capítulo, porque como o tema é libertando-se das influências perniciosas, o vampirismo também é um tipo de influência perniciosa das mais graves, porque, em verdade, influência perniciosa é toda e qualquer ação que nos faz mal, quer venha essa ação de nós mesmos, ou então venha do mundo exterior. Por exemplo, de nós mesmos, esta ação pode vir através de nossos sentimentos, pensamentos e atitudes. E de forma exterior, esta ação vai se fazer justamente através dos espíritos desencarnados que, aproveitando-se das nossas inclinações, das nossas tendências, como Quitéria colocou aí, nós deixamos tudo arquivado no nosso perispírito. Pelo menos aquelas atitudes que são vitais e que foram propostas para a nossa encarnação. E depois faremos no mundo espiritual uma avaliação, se conseguimos cumprir aquilo que nos foi proposto ou que nós concordamos em cumprir, ou se por acaso retardamos a nossa marcha. Está tudo arquivado. Justamente porque ele está arquivado, quando a gente renasce, a gente traz tendências, inclinações, que muitas vezes a gente não entende. Por que umas pessoas gostam mais, por exemplo, se são mais afeitas à área, no campo profissional, a área da medicina tem mais facilidade, como professor, como outra profissão qualquer, como qualquer outra profissão ou qualquer outra inclinação. Isso seja para o bem ou seja para o mal. Porque algumas pessoas são tão boas, outras pessoas são tão más. Porque algumas pessoas enveredam pela linha do crime e porque outras enveredam pela linha do bem. O que é que diferencia umas pessoas da outra? Porque, sendo Deus bom e justo, Ele não ia fazer diferença entre os seus filhos. E nós sabemos que nós todos somos filhos de Deus e somos herdeiros dessa divindade maravilhosa que não nos abandona nunca. E justamente através da reencarnação é que a gente vai adquirindo aquelas virtudes que nos faltam. Vamos aprendendo a nos conhecer e vamos adquirindo as virtudes que nos faltam. Justamente por isso é que neste capítulo, quando ele fala no capítulo 5, no capítulo de influenciação, ele começa com André Luiz e o mentor espiritual Alexandre numa casa espírita no plano terrestre. Assim como aqui nós temos a equipe espiritual que dirige e auxilia o trabalho da casa, tendo como seu mentor espiritual Manuel Quintão, André Luiz e Alexandre estavam numa determinada casa espírita do plano terrestre e André Luiz observa o ambiente dentro do centro e fora do centro e ele se admira da diferença de vibração de um local para o outro. E Alexandre esclarece que realmente a diferenciação é muito grande, porque no interior do centro ele estava banhado por vibrações harmoniosas em decorrência da oração e do trabalho do bem que ali se realizava. Já a rua, ela está repleta de vibrações deletérias, porque ela recebe a soma de todos os pensamentos, de todas as criaturas, nem sempre devidamente equilibrados. Muitas vezes, pessoas que estão extremamente revoltadas, descontentes com a vida, muitas vezes pensando até em acabar com a vida, cheias de ódio, cheias de sentimentos que, na verdade, degradam o ser humano. Diminui o ser humano como ser que foi criado por Deus para um dia ser luz total, mas que ainda carrega muita sombra dentro de si, como todos nós carregamos. Por isso, aqui estamos no planeta de prova e expiação. E André Luiz, fazendo essas observações, Alexandre pede a ele que, em seguida, observe do lado de fora do centro 3 entidades que ali estavam.
André observa que essas entidades eram bastante desequilibradas e perturbadoras. E ele diz que aquele grupo era, na verdade, o cortejo da maioria dos encarnados que ali estavam no centro espírita e que naquele momento retornavam para os seus lares, mas que não tiveram a permissão para entrar no centro naquela noite em face do trabalho que ali seria realizado. Porque aí a gente já vê uma coisa, nem todos os espíritos têm permissão para entrar em todas as reuniões que são realizadas no centro, numa casa de oração, numa igreja, num templo qualquer, onde se faça a oração e onde se pregue o bem. Então aquelas entidades não puderam entrar. E elas faziam parte de um grupo, que ele manda em seguida que observe, de 3 pessoas que saíam do centro e tinham participado da reunião de desenvolvimento mediúnico da casa. A reunião era aquela, naquele dia era uma reunião especificamente de desenvolvimento da mediunidade, da educação mediúnica. E quando André Luiz começa a observar, ele percebe que uma jovem, uma senhora idosa e um rapaz, quando saíram, automaticamente foram seguidos por aquelas 3 entidades. Mas André se entusiasmou inicialmente ao ver o tipo de conversa que eles tinham, porque eles saíram dali imbuídos de um sentimento muito bom, como disse Alexandre, porque eles saíram sob o banho de luz. Foi essa a expressão que Alexandre utilizou. Eles ainda estavam sob o influxo do banho de luz que receberam ao realizar aquele trabalho do bem. Porque numa reunião assim se realiza um trabalho de muito benefício, principalmente para aqueles que estão do outro lado da vida e para nós também. E aí André Luiz diz assim, mas a conversação é tão animada, eles se preocupam com o bem do próximo. A senhora fazia inclusive uma determinada observação. Por que será que quando nós estamos na casa espírita, fazendo um trabalho de prece, nos sentimos tão bem? Mas quando eu saio daqui, eu não consigo manter o mesmo clima que eu tenho quando eu estou lá no meu trabalho de prece. Graças a Deus, a noite foi maravilhosa. E aí ele observa que realmente quando ela sai, uma entidade se aproxima dela e automaticamente o rosto daquela senhora se transforma completamente. Ao invés do júbilo, do entusiasmo com que ela saiu dali da casa, ela mostra na sua face um sinal de preocupação muito grande, de desgosto. E ela começa uma série de lamentações para o seu filho, justamente a partir do momento que a entidade se aproxima dela, vai ao encontro dela. E André Luiz, observando, ainda veio uma outra coisa. O rapaz também, por sua vez, 2 outras entidades tomam o rapaz pelos braços, cada uma no braço de um lado e do outro do rapaz. E que o mesmo fenômeno acontece com aquele rapaz. Também, automaticamente, a face dele se modifica e ele começa naquela conversação com a mãe, já muda o teor da conversação. A conversação antes, tão entusiasmada, que Alexandre até diz a André Luiz, o problema aqui não é de entusiasmo, mas de perseverança, de persistência. Esses companheiros, saindo daqui, ainda não conseguem manter a persistência de colocar a sua mente, os seus sentimentos, as suas ações dentro do padrão vibratório bom, como seria o de desejar. Porque, em verdade, é isso que vai nos ajudar a nos prevenir dessas influências perniciosas. É o sentimento, o pensamento e a nossa ação. Porque sentimos, pensamos e agimos. E ele continua na sua observação, e a senhora que começa as lamentações, porque não consegue manter o mesmo estado, e o filho alimenta aquela conversação.
que antes era de um teor vibratório e que agora passa a ser de lamentações. E a gente lembra também aqui de André Luiz, em Nosso Lar, quando o mentor, se não me falha a memória, parece que foi Clarencio, recomenda André Luiz, quando ele começa aquela série de lamentações, que não estava bem, e começa uma série de lamentações, Clarencio, me parece que diz a André Luiz, recomenda a ele, que ele faça a reforma íntima dele, calando as lamentações próprias, esquecendo as lamentações próprias e pensando no bem. Porque em Nosso Lar, dizia aquele mentor, o sofrimento que ele começou a fazer uma lista dos sofrimentos que ele passava, né? O sofrimento, ele diz lá em Nosso Lar, e deve ser para nós como exemplo em qualquer lugar, em qualquer lar que estejamos, é sinal de possibilidade de enriquecimento de nossas almas. É como se fosse a cirurgia da nossa alma. Mas não é simplesmente sofrer. É entender o sofrimento, sem desenvolver a revolta e envidar esforços para que a gente possa sair daquele sofrimento. Essa é a atitude daquele que começa a entender a importância da vida espiritual, que a nossa vida não é apenas isso aqui que nós vemos, não é apenas o nosso corpo físico. Esse corpo é um empréstimo. Breve nós vamos deixá-lo e vamos provavelmente numa outra feita vestir uma outra roupagem que vai nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Então aquele trio continua saindo e a jovem, quando diante das lamentações da mãe e do irmão, Alexandre diz que vai ajudar aquela conversação ao rapaz que, na verdade, ele era obsidiado e sofria de vampirização por conta das suas inquietações na área do sexo. E ele buscava na casa espírita e no desenvolvimento uma forma de compreender, porque ele, casado há tão pouco tempo, me parece que 8 meses de casamento, mas ele não conseguia se ver livre de alguns pensamentos que ele lutava contra. A questão da atração por ambientes, por exemplo, de prostituição, né? Vinham muito na mente dele. E ele não sabia por que isso acontecia. E Alexandre explica que aquelas 2 entidades que ele adquiriu, que ajudavam ele naquele seu processo de obsessão, ele tinha adquirido justamente em outras vidas, e ainda na fase da mocidade, frequentando o meretrício, quando ele utilizou mal as suas forças genésicas, quando ele não soube se utilizar devidamente da área sexual. Então ele realmente traiu muito, usou e abusou do sexo de forma indevida, sem colocar na sua utilização o amor, que é o que deveria realmente gerir toda e qualquer relação sexual entre 2 criaturas. E ele teve isso, só que ele naquele momento da sua vida, ele desconhecia isso. E ele se sentia atraído, ele queria resistir. Ele dizia que eu sinto em mim a propensão para o bem, mas esses pensamentos não consigo retirá-los de dentro de mim. Que era justamente o que estava arquivado no seu perispírito, das influências que ele adquiriu quando nessas passagens, nesses ambientes, e trazia consigo naquela vida ainda, porque tornou a reincidir no mesmo erro. Não estava arquivado. Naquela vida ele deveria vencer essas tendências, mas uma vez na sua mocidade ele não tinha conseguido vencer. E estava ali a luta com esses sentimentos dele próprio. Só que naquele momento também explica Alexandre que tanto ele quanto a mãe, já se aproximavam dos conhecimentos libertadores, que é uma outra forma que nós temos de auxílio para que nós possamos nos prevenir e nos proteger dessas influências perniciosas, que qualquer um de nós pode passar e passa, muito frequentemente, e que muitas vezes não entendemos. Nós estamos num tipo de humor
e de repente nós somos envolvidos por uma onda de irritação, que às vezes nem entendemos. Às vezes uma palavra dita ao acaso, por algum familiar, por algum colega de trabalho, por alguém do grupo ao qual nós frequentamos, de repente aquilo mexe tanto com a nossa personalidade, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, que imediatamente mudamos de humor e começamos a vibrar em uma outra sintonia. E muitas vezes devolvemos aquilo que nos foi dito, às vezes até num tom de brincadeira, tomamos como seriedade e devolvemos em tom de agressão, devolvemos como se fosse uma ofensa e nos sentimos ofendidos. Automaticamente, nesses momentos, nós estamos nos colocando numa posição de predisposição a serem envolvidos por essas influências perniciosas. E isso pode acontecer com qualquer de nós em qualquer momento da nossa vida. Então, o conhecimento e aquelas criaturas já se aproximavam e estavam naquele momento numa casa onde eles estudavam e tentavam compreender as suas condições. Que os espíritos que se aproximaram da senhora eram o marido dela, que durante a sua vida não desenvolveu nenhuma habilidade espiritual. E, na verdade, desenvolveu muito, foi um sentimento egoístico na família. Ele foi de um egoísmo na família que sobreexcedia. E, naquele momento, ele não conseguia sair do lar e estava obsidiando a esposa. E André Luiz, diante daquele quadro, apenas a jovem estava em situação diferente. Ela se mantinha realmente numa outra posição e numa outra vibração. Ela lembra tanto ao irmão como à mãe que a doutrina espírita é um manancial realmente consolador e reconfortante, mas que nós não devemos apenas procurar esses conhecimentos para o nosso reconforto e para nos livrarmos daquilo que precisamos, mas que devemos lembrar que os benfeitores espirituais esperam de nós não apenas que a gente vá a algum lugar, a algum templo, em alguma casa espírita ou qualquer outra, de qualquer outra denominação religiosa, em busca do conforto, mas que eles esperam muito mais de todos nós. Eles esperam encontrar companheiros que possam estar lado a lado com eles, ajudando o trabalho do bem. Porque, em verdade, o trabalho do outro lado é muito maior do que aquele que a nossa imaginação pode ainda conceber. E, conversando hoje ainda ali com Simone, ela me falava de um congresso que teve no Paraná e de uma comunicação que Bezerra de Menezes deu através de Divaldo Pereira Franco, de um tom bastante sentido, onde ele dizia que ainda ele chamava a todos de meus filhos e minhas filhas e dizia que diante do momento que nós passamos aqui no planeta Terra, estava muito difícil de cumprir o projeto, o programa do Cristo, porque ele ainda tinha dificuldade de arregimentar esses companheiros que tivessem perseverança, que não desistissem diante da primeira luta, do trabalho que se apresenta. Quanto de nós, diante do trabalho que surge, a gente foge, escapole, achando muitas vezes que a gente não tem condição de fazer aquele trabalho, que muitas vezes a gente não é compreendido, a gente quer fazer um trabalho, mas não nos permite fazer da forma como nós queremos, e muitas vezes nós queremos alimentar o nosso orgulho, a nossa vaidade, e esquecemos de tentar nos conduzir de acordo com as normas daquela casa. Porque nós não podemos chegar numa casa e modificar as suas normas. Não podemos aqui no plano físico, não podemos em lugar nenhum. Isso implica em desrespeito àquele lugar onde nós estamos. E nós precisamos desenvolver a questão do respeito mútuo. E na comunicação de Bezerra de Menezes, ele dizia que
era difícil. Por quê? Porque faltava esses amigos trabalhadores imbuídos do sentimento de fraternidade. Porque, em verdade, por exemplo, isso aconteceu no domingo, que foi justamente o momento que teve todo aquele movimento de revolta pelo governo que aí está e por toda a série de corrupção, que a gente não vai entrar nesse detalhe, nem porque tudo tem uma razão e a gente não pode realmente fechar aos olhos o que realmente é justo. E as lutas realmente são necessárias. Mas dizia ele que nesse momento tão conturbado que o planeta Terra vive, ainda falta muito o sentimento de fraternidade entre as criaturas. É um outro sentimento que nos auxilia a nos prevenir e a vencer as influências perniciosas. Mas quanto de nós desenvolve dentro de nós, em todo o nosso dia, esse sentimento de fraternidade? Quantas vezes nós somos intolerantes com alguém que já está perturbando, com a incidência numa coisa que a gente pede para fazer, às vezes até como adolescente, que é nosso filho, nosso sobrinho, alguém que está perto de nós, que depende de nós, e a gente já não aguenta de tanto recomendar uma coisa e ser feito outra. E aí a gente quer impor na força, no grito, aquilo que a gente acha que deve ser feito, esquecendo de desenvolver o sentimento de fraternidade, não para perder, digamos assim, a energia da disciplina. Essa é necessária. Tanto que Emmanuel disse para Chico Xavier que o que era que ele precisava fazer para que ele pudesse ser um instrumento de todo um trabalho que ele tinha a desenvolver com Chico, de toda a obra maravilhosa que Chico deixou. Inclusive essa, Missionários da Luz, né? Ele disse, disciplina, disciplina, disciplina. Não que a gente vá abrir mão disso, porque a disciplina é uma outra coisa que vai nos ajudar. Disciplina com os nossos pensamentos. Quando começa a vir sutilmente uma ideia que não é muito boa em nossa mente, e a gente sabe quando a ideia é muito boa ou não. Às vezes até é de um sentimento em relação a alguém que nós não simpatizamos muito. Mas aí vamos nos armar desse sentimento de fraternidade que Bezerra disse que está tão em falta, e realmente está, para aumentar a nossa tolerância e a gente, ao invés de vibrar em direção àquela pessoa, os nossos dardos mentais, que poderá atingir aquela pessoa, mas que com certeza vão voltar com muito mais força para nós mesmos, isso a gente não tem dúvida. Então, a questão de pensar, sentir e agir no bem, não é para a gente ser bonzinho para ninguém, não. É para a gente ser bom para nós próprios. Alexandre fez uma observação dizendo que aqueles irmãos, ele dava assistência àquele centro há 9 anos. E durante 9 anos ele viu desfilar naquele período várias promessas de dedicação, de empenho, e que diante do menor esforço solicitado daquelas pessoas, elas saíam pela tangente e iam embora, muitas vezes até alegando serem compreendidos. Aí o que acontece com isso? A gente não é para ser bonzinho, como a gente dizia antes, mas é porque nós precisamos conscientemente começar a agir em prol de nós mesmos, fazendo aquilo que se chama o bom combate. O bom combate interior. Ao invés da gente divulgar e ver com tanta facilidade o erro e a falha que está no outro, começar a fazer aquilo que Santo Agostinho nos recomendou também, né? É fazer a viagem interior, olhar para nós mesmos, conhecer a nós, que aí a gente vai saber. Quando um pensamento bom, quando um pensamento mau não é nosso, que está vindo de uma outra emissão, de uma outra vibração, mas que só chegam até nós, porque nós ainda temos a nossa inferioridade. Se nós não fôssemos criaturas ainda inferiores, essas influências não nos envolveriam. Nos envolvem, como está no Livro dos Espíritos muito bem, que eu recomendo a vocês que leiam, o capítulo 9 e o capítulo 12, que fala das virtudes, porque aí mostra também
a necessidade que a gente tem de desenvolver as virtudes. Então, por que nos conhecer? Porque só se a gente se conhecer, a gente vai saber quando nós agimos não apenas por nós próprios, mas quando fomos movidos por alguma influência externa a nós. E aí nós temos tempo de nos colocar em uma outra posição. Porque Jesus, Deus, quando nos criou, desculpem, eu me esqueço e me aproximo muito do microfone. Quando nos criou, nos dotou de possibilidades que nos permite desenvolver as virtudes. Agora, essas virtudes só serão desenvolvidas por esforço próprio. Como dizia a Quitéria, o trabalho é individual e intransferível. Enquanto a gente não conseguir manter nosso sentimento, nosso pensamento e nossa ação voltada para o bem, nós vamos estar sempre às voltas com essas influências perniciosas. Mas precisamos compreender como nos libertarmos dela. E podemos nos libertar nos aproximando desses conhecimentos maravilhosos que a doutrina espírita nos traz quando descortina o mundo espiritual. E aí, ainda, André Luiz e Alexandre, continuando a acompanhar o grupo, quando André, impressionado com a quantidade de bactérias espirituais que ele observa, pergunta, e não tem uma forma da gente livrar essas criaturas desse tipo de doença? Quando eu era médico na Terra, disse ele, né? Eu sabia do diagnóstico e sabia como tratar cada patologia. Mas essa patologia, esse tipo de germes, eu não sei, realmente não entendo como tratar. E ele está extremamente admirado. E Alexandre pede que ele continue seguindo aquele jovem que se despede da mãe e da irmã e vai para casa. Quando ele chega em casa, aí André Luiz disse que observa que as entidades que o acompanhavam já não entraram em casa. Aí ele começou a inquietação dos espíritos desencarnados que acompanhavam o jovem, mas eles não conseguiram entrar. Entram André Luiz e Alexandre na casa. E André Luiz observa que em cada canto da casa, vejam bem, cada canto da parede, cada objeto colocado naquela casa, ele disse que sentia a harmonia, a vibração de paz existente naquele lar. E Alexandre diz a ele, você vai conhecer agora, André, o maior e mais eficiente antídoto contra o vampirismo, contra toda e qualquer influenciação ou influência perniciosa. Aí ele diz, você observa isto neste lar, porque aqui existe uma criatura que é amante da oração, a oração fervorosa e reta. É alguém que tem o hábito de cultivar a prece diária, mas não é a prece dos lábios, repetidas simplesmente como se repete em algumas situações. É a prece fervorosa, que é justamente a esposa daquele rapaz. Ele chega devagar, o rapaz, as entidades ficaram lá fora. E ele entra no quarto e fecha a porta. E o que é interessante, quando a gente falava que a gente não pode desrespeitar as regras do ambiente onde a gente chega, que não é a nossa casa. Aí vocês vejam, Alexandre, um mentor espiritual, como o rapaz fechou a porta, a gente sabe que os espíritos não precisam abrir e fechar a porta para entrar em ambiente. Eles podem entrar, principalmente se é um espírito de hierarquia superior, como no caso era Alexandre, era um mentor que estava ali ensinando algumas coisas também a André. E quando o rapaz fecha a porta, ele coloca a mão na testa de André Luiz e pede a ele para observar o que ele vai ver em seguida. Aí ele bate Alexandre, bate de leve na porta e surpreende André Luiz, porque ele sabe que ele podia entrar sem bater. Mas ele diz assim, ele bate na porta como se ele estivesse adentrando um verdadeiro santuário divino. Ele bate, aí uma pessoa vem ao encontro dele, uma pessoa que está dormindo.
uma criatura, uma mulher, em espírito, desdobrada, porque ela está dormindo e o seu espírito sai do corpo físico, e vai encontrar André Luiz e Alexandre. E aí ela fala com eles: que bom que vocês vieram para poder fazermos a oração juntos, porque eu quero fazer da minha casa, do meu lar, um lar de Jesus. E aí a gente lembra aqui, faz um paralelo, quantas vezes nós fazemos do nosso lar. E André Luiz também diz o seguinte, que o lar não é apenas repositório de almas, não é residência apenas de espíritos, mas um repositório de almas que deveria ser devidamente respeitado e tido uma outra compreensão por parte das criaturas, que infelizmente ainda não estão em nível suficiente de poder manter dentro do seu lar a paz desejada. Porque quantos lares existem que não se conserva ou que não se faz uma prece? Nem quando se dorme, nem quando se acorda, nem em momento nenhum. Que não se tem o hábito da oração no lar. Muitos existem por aí afora. Quantos lares são envolvidos por dramas terríveis familiares, disputas de heranças, briga de irmãos, filhos que às vezes matam o pai por conta de herança, né? Verdadeiras atrocidades, criminosidades enormes. Justamente por quê? Pelo desequilíbrio da criatura, que ainda não se pauta conforme a recomendação de Jesus, que não vigia e não ora, como ele colocou tão bem na oração dominical, no Pai Nosso. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, disse Jesus. E não foi à toa que ele disse isso. Quando Alexandre explica, a oração vence verdadeiras barreiras e ela tem o dom de fazer uma verdadeira asepsia na atmosfera e santificar o ambiente. Por isso aquele lá era santificado. E aqui também a gente entende uma passagem da Bíblia, quando diz assim: a mulher sábia santifica a sua casa. E é verdade. Aquela esposa daquele rapaz, explica Alexandre, ela é uma criatura de reto proceder. Ela cultiva a oração e as suas atitudes e o seu pensamento está sempre voltado para o bem. Então ela por si santificava o lar e impedia que aquelas entidades entrassem acompanhando o esposo. Então a mulher sábia realmente ela edifica o seu lar, porque ela procura acalmar, harmonizar algumas situações entre pais, filhos, irmãos, de acordo com os preceitos divinos. Porque, como tão bem disseram os espíritos, a lei divina está escrita na nossa consciência. Nós a conhecemos. E se nós já somos hoje alguém que frequenta alguma casa religiosa, nós estamos nos aproximando dessa lei. E se estamos nos aproximando dessa lei, vamos abrindo o nosso conhecimento e vai aumentando a nossa responsabilidade diante da vida e diante dessas situações, para que a gente não seja um instrumento de discórdia, de desunião, de aumentar conflitos, mas um instrumento de pacificação, um instrumento de harmonia. E a gente pode conseguir isso num ambiente muito conturbado, se a gente entra em prece fervorosa e pede a ajuda do alto, essa ajuda não falta. E eu me lembrei agora de um livro que eu não cheguei a ler, mas ouvi uma observação, que às vezes a oração, apesar até do desequilíbrio, se for uma oração diante do sofrimento da criatura, como está, me parece que no livro Sexo e Obsessão, que a gente não teve a oportunidade de ler, mas ouviu alguma nota sobre isso, um padre, ele, diante do drama que ele vivia, ele pede ao alto em oração para ajudar a ele a vencer o seu processo conflituoso, que era o de pedofilia. No caso, aquele padre aproveitava até da situação dele
viver com muitas crianças e algumas vezes tentava utilizar indevidamente a criança e ele fazia esforços para vencer essa sua tendência. Era a tendência que ele trazia do passado. E numa oração de desespero, ele pede ajuda ao alto. E também movido por alguém que o amava, que era sua mãe, que ia muito até ele, mas ele não conseguia ser sentida por ele. Porque quando nós estamos envolvidos num processo desse, nós não temos olhos de ver, não temos ouvido de ouvir, não temos sentimentos suficientemente sensibilizados para perceber a atmosfera que está nos envolvendo. Mas ele, diante da vibração da sua mãe, num determinado momento, clama em desespero ajuda para a sua situação. Que ele foi, inclusive, pego e foi denunciado pela diretora do colégio onde ele lecionava. E então, essa ajuda foi ouvida, mesmo assim em desespero. E veio uma equipe espiritual em ajuda a ele, que a gente não pode entrar por isso aí, mas que a gente recomenda que se lê esse livro, que traz muitas elucidações também a respeito das influenciações perniciosas que se vive muitas vezes sem ter conhecimento. Por que eu vivo isso? Eu quero me livrar e não consigo. E também para que a gente aprenda a não estar julgando prematuramente. Porque a gente julga e rotula as criaturas. Mas a gente desconhece o drama interior que cada um vive. E não é vive apenas naquela existência, não. É que ele vive por aquelas tendências que foram arquivadas no seu perispírito e que ele traz para essa existência e que ele precisa de reforço, de ajuda, de apoio para conseguir vencer. Quando ele vence, maravilha para ele, porque numa próxima existência a sua vida será melhor, né? Se ele não vence, se ele estaciona ou se ele adquire novos débitos, sua próxima existência com certeza será mais conflitante, mais dolorida, mais cheia de problemas, né? Mais difícil de vencer, mas nunca impossível, porque a misericórdia divina, ela não abandona a nenhum dos seus filhos, mesmo quando eles se sentem abandonados. Porque quando a gente acha que está sozinho, a gente nunca está. E se a gente lembrar disso, a gente ergue o pensamento em prece a Deus e pede a Ele força para vencer aquela situação que extrapola, muitas vezes, a nossa energia e a nossa situação. Mas, como diz um ditado, Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis. Ele coloca aqueles que a criatura é capaz de vencer. E é justamente através das reencarnações sucessivas que a gente vai, nesse processo, né, de automatismo, se quitando diante da lei divina. E à medida que a gente vai se quitando diante da lei divina, a gente vai cada vez mais diminuindo o nosso envolvimento com essas influências perniciosas. E aí a gente vai devagarinho se libertando. Isso não acontece de repente de uma hora para outra. Inclusive é outra coisa que Alexandre explica, que aqueles irmãos, eles se alimentavam. Eles eram como imã, atraindo aquelas entidades. Por isso era tão difícil, que todos os recursos já tinham sido tentados para libertar aqueles dois irmãos, que se eles não tinham vencido, não foi porque faltou recurso do alto, e até do amparo da amizade constante daquele espírito do próprio Alexandre, em ajuda àquelas criaturas, mas é que faltou a elas a vontade firme. A vontade era muito mais dos lábios. É aquela questão, eu quero muito, mas se ficar assim é bom também. É aquela questão que a vontade ainda está muito enfraquecida. Eles prometiam muito com os lábios, mas prometiam pouco, mas cumpriam pouco. No campo dos sentimentos, esqueciam de colocar em prática as elucidações evangélicas, os ensinamentos que recebiam dentro da própria casa que eles frequentavam. Esqueciam de colocar na sua prática diária.
Isso que nós precisamos colocar em prática quando estamos nas situações desesperadoras, daquilo que nós ouvimos. Ninguém está só e ninguém está fatalmente conduzido ao mal. Ninguém. Quando nos envolvemos com o mal, é porque ainda temos, de alguma forma, um tipo de atração para esse mal. Então, precisamos conhecê-lo dentro de nós, para que a gente possa trabalhar a virtude correspondente, diferente àquele mal que existe em nós. Se somos bastante orgulhosos hoje ainda, precisamos trabalhar a virtude da humildade. Se somos muito vaidosos, precisamos começar a trabalhar a nossa simplicidade. Se somos muito egoístas, que a grande chaga da humanidade é o egoísmo, que na verdade traz todas as demais deficiências, todas as demais sombras da nossa alma, todos os nossos defeitos e todas as nossas deficiências. Puxa, todas as outras, né? Então, se trabalharmos bem o egoísmo que todos nós temos dentro de nós, uns mais, outros menos, mas se conseguirmos verificar em que atitudes do nosso dia a dia o egoísmo, por exemplo, está presente na nossa vida, aí começamos a trabalhar aquilo devagarinho, aos poucos, mas começamos a trabalhar. Mas nós só podemos trabalhar dentro de nós aquilo que nós conhecemos. E para isso precisamos fazer reflexões sem medo de enfrentar que nós todos ainda temos sombras dentro de nós. Somos criaturas que estão querendo caminhar para a luz, mas que ainda não somos luz. Mas Jesus disse: acenda a tua luz, porque todos nós temos a luz que Deus colocou dentro de nós quando nos criou. Mas acender esta luz é uma questão de esforço persistente e intransferível de cada criatura, tentando avaliar em que circunstâncias da vida a gente precisa se trabalhar mais. É na área do ciúme? É na área do compartilhar com as criaturas? Em que área nós precisamos trabalhar mais? Então, essa realmente é a grande proposta. E Emmanuel fez uma recomendação e disse algo brilhante que devemos realmente seguir como exemplo. Ele diz assim, diz Emmanuel, que o cultivo da bondade incessante, vejam vocês, não é uma bondade hoje, outra amanhã, um aqui, outra acolá, não. Mas o cultivo da bondade incessante é o antídoto eficaz junto à oração e ao trabalho do bem contra toda e qualquer influência perniciosa. Então, diante dessa recomendação de Emmanuel e dos esclarecimentos que os Espíritos nos trazem, então só resta agora que cada um de nós busquemos cada vez mais compreender esses ensinamentos, mas compreender de verdade o que está por trás de cada um desses ensinamentos. E um livro como esse, Missionários da Luz, que é o trabalho que os Missionários da Luz têm, inclusive para ajudar a nós encarnados, né, em todos os nossos trabalhos, em todos os setores da nossa vida, aí a gente vai, a cada um desses livros que a gente lê, a cada vez que a gente se aproxima desses ensinamentos, a gente vai compreendendo melhor. E compreendendo melhor, a gente vai anexando ao nosso espírito. Quando Alexandre pergunta se a atuação da esposa, que quando ela faz oração, inclusive, é banhado de luz o leito deles dois, e automaticamente a luz que ela emite, os raios, vão incidir em todo o corpo material e espiritual do seu esposo, e especificamente na área onde existiam, né, os vampiros trabalhando neles, as bactérias que estavam ali por conta da vampirização que ele sofria. E ele diz que, André Luiz diz que via a inquietude daquelas bactérias lutando contra
a luz, contra a força da luz. Elas se inquietavam, mas automaticamente elas desfaziam. E foi quando o rapaz finalmente bota no seu semblante uma face de tranquilidade, de felicidade. Ele até diz assim, como um oásis, ele dorme profundamente, como há muito ele não dormia. Porque a esposa orou pela iluminação do seu esposo, a quem ela amava infinitamente. Então, realmente, o amor que a gente precisa aprender a desenvolver dentro de nós, que ainda não sabemos, a todas as criaturas, pertençam à nossa família consanguínea ou não, porque são todos irmãos, fazemos parte de uma família universal e diante da paternidade divina, somos todos realmente irmãos. E à medida que a gente souber fazer uso desse manancial de ensinamentos e utilizar a oração, nós com certeza estaremos nos desvencilhando, nos libertando dessas influências perniciosas. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Tem material para pensar bastante, né? Refletirmos em cima desse banquete de informações por bastante tempo. E vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus, para ele nos dar força e coragem para enfrentar essa batalha que é muito grande. Vamos pedir a Patrícia para fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, Mestre de infinita bondade e misericórdia, agradecemos por essa oportunidade bendita de estarmos aqui neste momento, recebendo esse banquete espiritual que nos auxilia sempre em nossas vidas. Que possamos neste momento conservar essa paz, essa harmonia, essa tranquilidade interior que neste momento estamos vivenciando. Que possamos levar aos nossos lares a tranquilidade necessária para que possamos enfrentar os embates que vivenciamos no nosso dia a dia, sempre pensando no bem, no amor ao próximo, no respeito para o caminho do progresso espiritual. Que as tuas bênçãos dos benfeitores espirituais dessa casa possam nos auxiliar hoje, amanhã e sempre. E após a rogativa da nossa irmã, profundamente agradecidos ao Mestre amado Jesus, à espiritualidade amiga, os mentores dirigentes desta casa, possamos dar por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, desejando muita paz e serenidade em nossos corações. Que assim seja. Boa noite. Lembramos que o trabalho só começou, encerrou a primeira parte.